Olá, tudo bem? Para você que está aí agora, vamos iniciar o nosso podcast. E como eu sempre falo, estou aqui com o nosso convidado ilustre, vou passar a voz para ele, vai se apresentar, a gente vai ter um bate-papo bacana, uma bela resenha. Então tá aqui. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Se apresenta aí para nossa audiência. Prazer, meu nome é Wellington, 40 anos de idade, casado, pai de família, uma esposa maravilhosa e 2 filhos maravilhosos. Bacana, bacana. Bom, e aí, você tem que dizer que ela não vai aparecer, mas tá aqui, né? Tá aqui com a gente no estúdio, né? Tá aqui do ladinho, aqui na retaguarda. Daqui a pouco a gente convence ela para dar um oi pra audiência, né? Será? Não, ela tá aqui toda sorridente. Wellington, como eu sempre faço com a nossa audiência, para ela criar uma conexão, porque assim, todas as pessoas que eu trago aqui, para mim sempre tem valor. Todas elas, sem exceção. Mas a nossa audiência precisa te conhecer. Então eu sempre começo com a pessoa. Quem é o Wellington? O que você gosta de fazer? Normalmente, quais são os seus hábitos? Assim, para as pessoas lá, a audiência, se conectar com você. E depois a gente vai aprofundando por que você quiser contar, para as histórias que você quiser compartilhar. Mas começa aí, quem é o Wellington? O Wellington é esse cara tranquilo, né? Calmo. Sou meio tímido, né? Mas para conversa a gente conversa normalmente, não tem mistério. Sou tranquilo, meu hobby hoje é carro, né? Gosto isso é legal. De carro. A gente vai se aprofundar nisso, isso é legal. Gosto de andar de carro. Conversa, tudo que for agradável, estamos agregando. Legal. Sabe uma coisa que eu notei com alguns convidados meus? Não é combinado, não. Mas assim, eu acho que a gente curte muito boné. Isso é essencial. Isso eu gosto. Eu tava vendo os convidados meus, eles, assim, uma similaridade com os convidados de boné. Sim. Eu acho que eu vou até fazer um boné pro podcast aqui, sabe o pessoal não curte. Boa, né? Você tava falando da questão de carro, mas a gente vai chegar nesse assunto, que eu acho que é bem legal, a questão de carro. Mas me fala um pouquinho assim, por exemplo, hoje atualmente, em que área que você tá atuando assim? Porque eu vou deixar no ar pra audiência, mas você vai revelar. Você trabalha numa área que é muito importante, inclusive a gente só tá fazendo esse podcast porque indiretamente você atua nessa área, né? Sim. Hoje eu atuo na área da telecomunicação. Legal. Né? Internet, comunicação virtual. Tá, legal. A configuração, quer dizer, o nome que se dá é técnico de telecomunicações. Telecomunicações, tá. Nessa andança sua de serviços e fazer, você tem alguma história inusitada que você possa contar, que seja engraçada? Engraçada talvez para a audiência, não sei se foi para você, mas você tem alguma história que você acha? Uma história dessa parte, não vou dizer, pode ser engraçada, mas também pode ser uma parte ofensiva, né? Que foi na pandemia. Tá. Na pandemia teve um chamado, né? Uma reclamação. Então o cliente exigiu que o técnico que fosse atender, né, ao chamado da sua residência levasse uma toalha, né, um outro uniforme, certo, de preferência embalado. Ok. Né, o EPI teria que ser novo e quando chegasse, né, na sua residência iria tomar um belo banho de mangueira. De mangueira? De mangueira, dada pelo cliente. Eu tava esperando você finalizar. Mas de mangueira, cara? De mangueira. Não é aquela sova de vó, não, tomar de mangueira. Que quando de mangueira, um banho bem tomado de mangueira. É sério isso? É sério. Mas você foi fazer esse atendimento ou não? Não, caiu, a princípio caiu para uns outros amigos meus, né? E eu já alertei meu supervisor, falei, se esse pedido cair para mim, esse chamado cair para mim, já pode descartar que eu não vou. Caramba, e coincidentemente veio para mim. Puxa vida. Só que eu não atendi. Até porque, eu vou dizer assim, minha percepção, tá? Sim. Não é por não querer atender, porque foge totalmente do escopo, né? Sim, com certeza. Ou seja, naturalmente você não vai sair com a toalha, não vai sair com 2 mudas de roupa, 2 EPI, você tem todo um processo para poder sair para trabalhar, né? Sim. Tudo bem que a pandemia foi uma coisa que mudou a realidade da gente, em todos os sentidos. Mas as pessoas ficaram meio fora de órbita, né? Quando você falou da questão do banho, eu já tava ficando até... Eu falei, poxa, legal, o cara vai ganhar um banho, né? Sei lá. Quer dizer, legal até que ponto, né? Fala pra mulher, olha, eu saí pra trabalhar, cheguei com o cabelo molhado. Como é que você explica isso em casa? Você entendeu? Tem esse outro lado da moeda. Como é que você explica em casa? Bom, mas essa é uma história interessante. Agora, o que já aconteceu comigo em alguns atendimentos... E aí você tá do outro lado e, claro, eu vou fazer perguntas aqui para te deixar totalmente à vontade. Mas eu sei que em muitas áreas existem bons profissionais e maus profissionais. Sim. E eu vou te falar que, às vezes, na minha percepção, falando de atendimento, não é 100% culpa do profissional que te atende. Eu vou explicar onde eu quero chegar. Às vezes você faz um chamado, sei lá, você tá sem internet ou sem telefonia, e aí cai numa central. Essa central tem todo um processo que você precisa seguir, né?
E quando o técnico chega, muitas vezes eles vão até o terminal ou na sua casa, às vezes é um fio rompido que teve na estrada, em algum lugar, né? Sim, ou rompimento. rede que teve um rompimento. Isso. E como é que acontece isso? Porque imagina, nós consumidores, a gente não sabe disso, a gente só sabe que tá sem internet. Sim. E como é que normalmente vocês lidam com isso? Então, a princípio, o rompimento ele tem diversos fatores, Tá. né? Diversos casos. Na maioria, hoje em dia, é o roubo. Roubo? Roubo de rede aérea. São os fios que estão no... Sim. Porque o que acontece? Tem cobre. Creio eu que, por informações de próprios profissionais da área, né? Acabam passando para outras pessoas. Porque, querendo ou não, as pessoas hoje fazem o quê? Vende cobre. Queima, faz o bolinho. Mas não é energizado esses cabos? Ou não? Não tem nada a ver? Não é energizado, não. Mas corre o risco de que a rede da telefonia, da telecomunicação, Sim. ela corre junto com a rede elétrica. Tá. Então ali, se um fio estiver em cima de uma cordoalha, que a gente chama, que é uma cordoalha de aço, que sustenta o cabo da telefonia, se a rede de energia tocar esse cabo, aí a rede está energizada. Você fala a rede a da telecomunicação da internet. Isso, Nossa, você na fala. internet, isso. Tá. Nossa. Porque ali tem um cabo de aço que sustenta os fios. Ah, como se fosse um... Eu vou falar de forma simples, claro que é um cabo que qualquer entende. Mas ele é preso de um poste a outro. É como se fosse uma coluna para suportar Como se fosse tudo. uma coluna para segurar o cabo. Tá. E dentro de todo esse processo, ele tem um outro processo que ele une o cabo de aço com o cabo da comunicação. E como vocês descobrem que isso está com defeito? Como é que você descobre? Por exemplo, eu te liguei e falei assim, ó, tô com um problema. Te liguei assim, né? Liguei para a empresa. Aí eu faltou sem internet. Como é que você descobre? Então, no automático, a própria central, ela identifica o rompimento. Então, esse alarme, ele alarma na central. Tá. Tem todo um aparelho, um aparato, que ali, vamos falar assim, é um farol. Farol verde, amarelo e vermelho. Então, hoje nesse exato momento, ele está verde. Quando tem um rompimento, ele já vai pro vermelho. Aí ela te dá uma região onde esse vermelho está Sim, aceso, é isso? sim, tem um mas monitoramento. Mas você tem que sair procurando de qualquer jeito. Então, Ou ele te fala exatamente onde está? Não fala exatamente, mas dá o endereço de onde é a região que está sem a internet. Ah, ok. Entendeu? Uma região toda fica sem internet? Às vezes sim e às vezes não. Entendeu? Então, mais específico, o endereço. Tá. Rua Valdomiro Alves da Silva, tá sem internet. É, porque o cliente, de certa forma, apontou, né? Exatamente. Sim, então, sei lá, sim. o cliente 1 falou tal coisa, aí o outro vai criando meio que um mapeamento. Sim, é isso? mapeamento. Cara, que Entendeu? legal. Mas esse rompimento pode ocorrer tanto aqui como, né, nas rodovias e assim por diante. Tá. E assim, eu vou fazer uma mistura aqui de perguntas, que eu imagino que tanto quanto eu, a nossa audiência fica curiosa. Sim. Mas eu vou falar meio que. Eu vou misturar a Sabesp com a parte de comunicação. Sim. Porque eu sei que quando falta água, pelo menos eu não sabia disso, mas descobri. Quando falta água, existem bombas que bombeiam água, porque tem lugares que tá sem água porque a bomba parou. Certo. Eu nem sabia que era isso. Não era falta de água por falta de água. Sim. É porque a bomba parou. Eu não sabia disso, Eu cara. também não sabia. É. Então, assim, aquela tubulação falou assim: ó, tá sem água. Aí eu imaginava que é porque acabou a água, sei lá, o rio baixou, alguma coisa. Sim. Não. Tem um bombeamento que leva água para essa determinada região, ou alto ou baixo, enfim. Sim. E aí essa bomba para de funcionar e aí baixa a pressão, porque aí não chega a pressão suficiente nas residências. Então quando eles começam a fazer aquelas escalas alternadas, sei lá, X dias com água, X dias sem água, eles desligam a pressão de uma região, fecha e põe potência para um outro lado para poder mandar água. É bem interessante. Bem interessante. Aí eu vou fazer essa analogia com a questão da energia ou da comunicação. Acontece alguma coisa parecida com isso? Por exemplo, tem dia que eu tô com mais internet, tem dia que eu tô com menos internet, eu tô fazendo uma analogia, tá? Sim. Eles cortam a comunicação de algum lugar e mandam energia para outro? Tem alguma coisa assim? Não. Não? Não. Na maioria são o quê? São equipamentos. Tá. Né? Pode ser problema do equipamento, no modem, no roteador, ou que seja. Na Né? própria residência. Na própria residência. Entendi. Por isso que o consumidor ele tem que estar atento, né? Mas muitas das vezes também a pessoa tem lá um exemplo, tem 100 megas. Tá. Né? 100 megas hoje em dia é para você baixar arquivo, filme, para quem trabalha. 100 megas é bom? É bom 100 megas? Bom. É bom. 25 megas no tempo era bom. 25 Tá. megas. Atendia bem. Então 100 megas, tipo, mas 100 megas se falando... De novo, eu vou usar todos os seus conhecimentos Sim. aqui para tirar minhas dúvidas e da audiência que vai ficar curiosa. Sim. Então, por exemplo, 100 megas é baixo, é médio, é alto? Como é que funciona? Tipo uma classificação de assinatura? É isso que fala? Ou É não? uma assinatura, né? Você faz a contratação. Tá. 50, 100 megas, 200 megas, 300 megas, eu acho que hoje já está liberado 1 tera, né? Poxa 1 tera. vida, tá. Então, assim, para residência, para quem não trabalha especificamente com baixa de arquivo, foto, envio de documento, 100 megas está tranquilo, porque a maioria das vezes as pessoas contratam
os 100 megas para ficar no celular, Tá. né, rede social. E às vezes fala assim, ah, mas está travando, eu tenho 100 megas e está travando. Só que assim, os 100 megas é os 100 megas e o seu aparelho tem que suportar os 100 megas. Ah, isso é legal, isso aí que você tá falando, isso é bacana, as pessoas às vezes Porque não sabem. as pessoas, elas contratam os 100 megas, o 300 mega. Tá. E só que o aparelho é inferior. Não é compatível. Não é compatível. Entendi. Aí você explica pro cliente, e tem cliente que acha que você é ignorante, né? Você explica na boa vontade, tranquilo, né? Só que já teve caso de cliente falar, ah, então você tá falando que o meu equipamento não presta? Assim, do celular dele, ele acha que você tá falando do Acha que celular tá dele. falando que o celular dele não presta. Caramba. Entendeu? Aí você tá explicando, senhora, é uma tecnologia nova, então tem que inovar, Uhum. né? Para poder suportar. Porque às vezes a tecnologia do aparelho ela é inferior. Não tá acompanhando o que está vindo agora. Tem essa é 3G, 4G, 5G. É 5G já? 5G. 5G? 5G. Então, esse é um exemplo que você está dizendo. Teve muitos celulares que saíram e alguns já tinham uma tecnologia. Vou falar 5G, pode ser que eu tô falando Sim. besteira. Mas ela não estava disponível ainda para uso. Sim. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E agora tem alguns celulares que, eu vou falar assim, são 3G, um exemplo, Uhum. e a tecnologia já é 5G, então ele já também não consegue suportar, é isso? Ele não suporta. Ele trava, não trabalha certinho como ele tem que trabalhar para Tá. receber as informações. Então fazer. ele acaba trabalhando inferiormente. Aí a pessoa fala aqui, oh, mas vocês mexeram lá, vocês reduziram a minha internet, não tem como, não vai reduzir. Então ele tá ali liberado. Aí os seus às 100 vezes megas. ele quer contratar mais internet porque acha que a internet tá ruim. Porque acha que a internet tá ruim. Caramba, E muitas das vezes é o cara. aparelho do cliente ou até mesmo da própria operadora, né? Porque os aparelhos da operadora são descartáveis. Ele dá problema, é como sim. se fosse um televisor, né? Um relógio, acaba a bateria, você tem que fazer a troca. Sim. Então, Tipo uma atualização. uma atualização. Então, né? isso que você comentou de atualização, eu acho que eu passei uma vez, eu vou chamar de modem, não sei se é esse nome que Isso, dá ainda. É modem mesmo? Modem. Hoje é modem, mas sempre foi modem e roteador, né? Tá. Hoje é o modem. Então, eu vou chamar de modem porque eu acho que é isso. Tinha um modem que a gente usava, e aí teve alguma mudança que a gente fez na internet, não sei se foi velocidade ou atualização, Sim. e aí eles trocaram o modem. Só que teve eu vou até tirar agora a dúvida com você, teve um rapaz que ele instalou, e aí ele falou assim, olha, como é que ele falou, meu Deus? A velocidade, você já tinha essa velocidade, só que o seu modem não transformava ou não recebia uma coisa assim. Sim. Agora a gente trocou o modem, então você está recebendo uma velocidade alta, não sei se é isso. Foi feito um upgrade. Isso Um mesmo. upgrade. É. Então, assim, como o seu modem antigo ele estava configurado para aquela velocidade, eles pedem para trocar. Realmente troca. E às vezes aquela velocidade que você contratou, a nova velocidade está travada lá. Entendi, limitando, né? Tá limitando. Só que creio eu que é uma questão de configurações, né, na própria central. Eles Então fazem. ali você troca o modem e ali libera os 300 mega, né? Um Ó exemplo. que bacana. Pra você que tá curtindo esse papo aí, você viu, ó, especialista. Várias Aprendendo, dicas aqui, ó. aprendendo. Fiquem atentos aí. Agora vocês não vem. Por favor, aprendam o que é internet, o que é modem, o que é velocidade. Não vai brigar com os técnicos de comunicação, por favor. Por favor. Por favor, ajuda a gente. Agora, seguindo essa linha também de comunicação, hoje em dia, dificilmente a gente consegue viver de forma natural. Eu falo natural assim, no dia a dia do uso. Sem essa comunicação na internet, sem o telefone. Quando eu falo sem o telefone, não é ficar preso às redes sociais. Eu falo Sim. se comunicar. Sim. Ligar para um amigo, uma esposa, um bate-papo rápido, Sim. né? Sem essa parte da internet conectada. Agora, para você que está nessa área, você sempre trabalhou nessa área? Ou você faz quanto tempo que você está nisso? Como é que começou de fato isso? Eu, na verdade, eu vim de outros segmentos, né? Tá. Motorista, Poxa, área legal. da logística. Legal. Fizemos tudo de pouco. Sim. Ajudante de pedreiro, né? Receba! Receba! Tem que se desenrolar, né? Tem que sobreviver. Sim. É aquele ditado, né? Trabalho não tem, mas serviço não falta. Ó, legal Entendeu? essa frase. Repete de novo isso. Trabalho não tem, mas serviço não falta. Isso dá um corte. Dá um corte. Então eu vim dessas áreas e um tempo eu fiquei... Acho que eu fiquei 1 ano, 6 meses. 6 meses. Né? Uhum. Sem estar com carteira registrada. E um amigo falou, ó, tal área ali tá pegando, uma empresa ali tá pegando, vamos lá. Eu falei, vamos, tô sem fazer nada, tô precisando, né? Minha filhinha pequenininha. Então eu fui lá e eu, um outro primo, um vizinho e a galera entrou. Caramba. Né? Isso foi em 2011, hoje nós estamos em 2024, 13 anos nesse setor, nesse ramo, né? Que legal, que legal. Aprendendo. Ó, eu vou te perguntar e você fala aí, hein? Tem um ditado ou uma lenda, né? Um ditado ou uma lenda que tem um tal de um Uno
que ele é turbo com a cadeira em cima. Que esses caras andavam por aí numa situação que o Uno ele é temido por todos, né? Ele arrebenta ele é matador de renegades, né? E aí os caras falam, sai da frente do Uno que tá com a escada em cima. Tem esse boato. Esses carros eram mexidos ou o pessoal mandava ver? Você sabe dizer? Não, esses carros na verdade são carros normais, né? Tá. São carros normais, mas conforme o motorista tá ali, né? O motorista vai dando aquele ajuste no carro, né? Automaticamente no pé, né? E a escada em cima a gente chama, eles falam que é o turbo do Uninho, né? Sim. Então tem até um outro canal que tem um rapaz que ele transformou o Uno com escada, né? É o ganha-pão dele. Sim. Mas ele criou um conteúdo também. Em cima disso. Em cima disso. Cara, que legal. A gente quando tem acesso, eu acho que hoje em dia, apesar da tecnologia, da comunicação, é importante às vezes olhar para o lado e ver quantas pessoas têm conhecimento e como as vidas da gente estão interligadas, né? Sim. Como você, de uma forma ou de outra, está ligado na vida de tantas pessoas, de centenas de milhares de pessoas. Você e todas as equipes que trabalham fazendo isso. Sim. Agora, sabe o que eu vejo também? É tanta gente conversando e é muita gente não se comunicando, né? Sim. Porque é aquilo que você disse. Às vezes você vai numa casa, numa residência, numa indústria, numa empresa e as pessoas só percebem a importância de algo quando perdem. Perdem a comunicação, perdem a internet, perde o senso de direção e aí precisa de um técnico como vocês, entre outros, para poder fazer essa comunicação chegar. Daquela história que você contou, você já teve alguma lembrança ou algo que aconteceu que a pessoa falou assim, meu Deus, graças a Deus você chegou, tipo, como se fosse o salvador da situação? Porque eu fico imaginando na questão hospitalar, de exames, entre outras situações, porque todo mundo hoje precisa de internet. Sim. Né? Então, deve ter outras situações, histórias muito mais legais, que as pessoas de fato reconhecem a importância do trabalho. Sim. Você lembra de alguma situação? Eu me lembro que não foi só um, foram alguns, Tá. né? Mas teve um cliente sim que falou, pô, graças a Deus que você chegou, né? Eu tô sem internet aqui, tava ligando lá na operadora e a operadora falou que era só semana que vem e de repente interfonou aí, eu vi que era você salvou o dia, né? Então a gente vê a importância da pessoa, né? Em estar aguardando a visita técnica, né? E foi um caso assim que eu fui lá, resolvi, né? Coisinha besta, voltou a internet. Do seu cotidiano, né? Cotidiano, normal. E a pessoa ficou super lisonjeada, né? Agradeceu, falei, não, tranquilo, estamos aqui para fazer nosso serviço, né? Profissionalmente. Sim. Mas são fatos, né? Que, querendo ou não, a pessoa necessita daquilo, trabalha com aquilo. Só que só o fato dela agradecer, né? O reconhecimento, você já ganha o dia. É verdade, é verdade. Quando todos nós somos úteis, né? Sim. Mas quando alguém senta do seu lado, olha pra você e fala muito obrigado, você sente aquilo que é genuíno, não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço. Claro que é bom receber em dinheiro, mas não tem preço. Maravilha. Pague-me, por favor. Por favor. E desse início que você falou que já fazem quantos anos você está nessa área? 13. 13 anos. 13 anos. Você sabe dizer assim, eu não falo de tecnologia porque é muita coisa, mas você sabe dizer o que mudou? Porque eu vi uma vez o pessoal esticando uns cabos, eu acho que é fibra ótica, se não estiver falando besteira. Sim. Acho que é fibra ótica, né? Fibra ótica. Então, antes não era fibra ótica, que é aqueles cabinhos, então aquilo vivia arrebentando, que é aquele negócio da antiga Telesp que ficava enrolando o fiozinho. Isso, aquilo se chama par metálico. Tá. Par metálico, assim, são chamados de rede metálica. Tá. Era uma rede metálica, né? Onde entra os cobres. Então, essa tecnologia inferior está saindo. Mas ainda existe bastante por aí. Existe, mas está bem ultrapassado, né? Tá ultrapassado e já está saindo. Mas tem gente que ainda depende dessa comunicação através do metálico, né? Da rede metálica. E então essa rede metálica ela está saindo e está sendo substituída pela rede de fibra ótica. Então as pessoas estão se adaptando com a fibra ótica, né? Que é uma coisa nova, uma tecnologia nova. Mas tem gente que prefere ainda estar ali na rede metálica, só que não sei se vai sobreviver, né? Mas acaba sendo uma escolha porque internamente os proprietários que têm que resolver isso, né? Isso. E externamente as empresas estão fazendo isso porque para elas é melhor, né? É melhor e o custo-benefício é mais barato. Tá. Entendeu? A fibra ótica ela é mais barata do que a rede metálica. Você tinha comentado que o pessoal estava roubando os fios. Esse fibra ótica também não, né? Não tem nada a ver. Então, através do roubo da rede metálica, a rede da fibra ótica ela corre junto. Então ali tem gente que não tem a informação, acha que também é a rede metálica. Entendi. Então ali eles fazem o quê? Fazem um roubo, aí onde rompe tudo, né? Rompe. Aí onde dá o rompimento, causa o transtorno, o cliente fica sem a comunicação, aí liga lá na Vivo, aí liga lá na Claro, né? Liga na Diginet, aí entre outras operadoras. Caramba, cara. Eu vi uma reportagem, mas não vou lembrar o nome da empresa, meu Deus, do interior, não vou lembrar o nome. Eu sei que o cara começou pequenininho, né? Enfim,
baita empresa, porque eu faço uma analogia com a questão do telefone antigamente. Falando assim, sem revelar a idade de ninguém, muitos não vão saber, mas existia orelhão. Existia orelhão. E o nome era esse mesmo, uma cabine grandona, você pegava uma ficha metálica, viu, pessoal? Que eu tô falando, pesquisa na internet aí pra vocês descobrirem o que eu tô falando. E aí você colocava uma moedinha e fazia plim, 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 plim. Saudade, né? E aí você ficava... E tinha fila pra falar no telefone. Tinha fila. E há de você que foi lá ser fila. Só pra deixar claro. Fora os trote. E o pessoal ia lá pra ligar pra casa dos outros. E quem tinha telefone em casa era rei. Era rei. Era rei. Era rei. Vivia os bilhetinhos. Ô, Maria, ô, fulano, deixa eu usar seu telefone. O recado de Beltrano, né? Tinha isso. É verdade. Pra vocês que não sabem o que eu tô falando, pesquisa na internet aí. Porque não tem muito tempo isso não, hein? E tem uma outra, na mesma sequência, que pra você ter linha telefônica em casa, você tinha que pegar uma fila, na época era no ginásio de esporte, se não me engano, tablado, se eu não me engano, uma coisa assim, que ficou uma fila, dormia na fila para pegar uma numeração para você ter direito a comprar a linha telefônica. Isso. Hoje o pessoal te liga enchendo o saco pra você ter linha, você vai no mercado, você vai até em papelaria, você vai em banca de jornal, que também tá meio obsoleta, não é mais banca de jornal em alguns casos, né? Que agora é negócio de celular, e você já sai com chip linha no bolso. Você tem celulares, tem 2, 3, dual chip, né? Isso. Olha a mudança do negócio, como era. Então, assim, sem revelar as idades, olha a tecnologia. Então, o que você está falando desse duplo, como é que é o nome do fio? Fio rede duplo? Metálica. É rede metálica. Isso. Então, é quase como uma corda de ferro esticada. E a gente está indo literalmente para a área digital, que é a fibra ótica. A comunicação por luz, né? Isso. Que é outra realidade, né? Pelo infravermelho. É outra realidade, outra realidade. Quem diria? Cara, que coisa. Eu faço uma analogia, assim, um comparativo. É muito chocante, né? Assim, você poder acompanhar essa evolução, né? Sim, é chocante e às vezes você se assusta, né? Quem diria, né? O avanço, como que tá, né? O planeta, sim, né? Caminhando através da tecnologia. Não, eu acho que o mais louco, de novo, fazendo um comparativo com aquela época, tá? Sim. Não hoje, porque esse é o nosso cotidiano. Sim. Porque a gente tinha uma noção de pegar um copinho, outro copinho, esticar uma corda e falar e ela aquela... Olha eu falando aqui, olha as coisas que eu tô contando. O povo vai lá, o que ele tá contando? Pesquisa na internet aí, galera. Vocês vão saber do que eu tô falando. E aí você pensa, se comunicar com outra pessoa sem nenhuma ligação. Porque ainda com o fio do telefone, você fala, poxa, eu tô pegando um telefone aqui, tem um fio, um cabo, que tá ligado em algum lugar que tá chegando no telefone. Sim. E quando rompeu o fio, que agora você fala, né? As ondas sonoras. Chega daqui pro... Rapaz, esse negócio é meio estranho, né? Até você criar essa conexão. Você entendeu? E depois a imagem. Então, eu imagino que você nessa parte de comunicação, olha como é profundo esse assunto, né? Como tem ligação e tá interligado em tudo isso. Até a rede de comunicação, imagem, como a gente está aqui hoje, né? Sim. Que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, aí nos streams. Ô pessoal, curte, compartilha, comenta, o papo tá super legal. Vocês estão se envolvendo na parte de comunicação. Põe nos comentários aí, deixa as perguntas de vocês aí, que depois ele vai responder pra gente. Olha lá nos comentários, o pessoal vai te perguntar as coisas, vamos responder. Hein? Seguindo essa linha de conversa, a gente falou um pouquinho do Uno lá atrás, e você, no início da nossa conversa, falou um pouquinho sobre a questão de carro. Mas antes de chegar na parte de carro, eu quero particularmente falar uma coisa. A gente falou sobre boné. Assim, como é que você passou a curtir boné? Que você falou, vou usar boné? Veio de família, né? De família, musicalidade, até eu alcançar esse estilo próprio, né? Porque eu sempre tive comigo que eu não gosto até hoje, né? Fulano tem isso e eu tenho igual. Tá. Né? Isso dá até uma briga em casa e a mulher... Né? Não uma briga, dá assim... Você pode falar um pouquinho mais sobre isso sem apanhar, não? Pode. Tem que saber o que vai falar. Não se prejudique, hein? Não, vamos lá. Então, assim... eu tenho esse boné preto. Tá. Fulano tem um branco. Compra um branco. Fala, não gosto, ele já tem um branco, eu quero ter um preto, um vermelho. Então, eu nunca gostei de acompanhar o que a pessoa tem, né? Sempre ser diferente. E dali eu fui montando o estilo. Né? E foi onde entrou o boné, né? O cabelo. Legal. Então foi agregando muita coisa. Quando você percebeu, você estava, de certa forma, colocando a sua personalidade, né? Em imagem, né? Porque, tudo bem, eu estou falando aqui, pode parecer que eu também goste, só porque eu estou usando o boné, o pessoal pode imaginar, não, né? Que é isso. Gosto mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer assim, as pessoas, um tempo, e eu não vou falar tempo, aí as pessoas calculam em anos. Porque antigamente a gente poder utilizar boné não era muito bem visto, né? Não. A gente não tinha essa... as pessoas, elas são muito de pré-julgar e julgar, né? E sem nem conhecer nem saber. Sem conhecer É meio do ser humano. Então por que eu comentei isso com você? Porque teve momentos que eu vou te falar que é um sentimento, tá? Acho que diretamente as pessoas me falavam.
mas era um sentimento que parece que de alguma forma você de boné, quando eu falo você, não você, tá? Sim. A pessoa de boné incomoda a outra. Você já teve alguma sensação assim em algum momento, bem no seu início? Agora não, que você tem a sua personalidade bacana, você tem o seu estilo. E hoje, boné, utilizar boné, você tem que ter personalidade. Não que a pessoa não precise ter. O que eu quero dizer é o seguinte, para nós que utilizamos isso como uma vestimenta, que é, eu acredito que você tem mais de uma dezena de bonés como eu também tenho. Que é diferente daquela pessoa que tem um boné, entende o que eu tô falando? Sim. Vamos separar o pessoal aí, né? Que é uma polêmica aqui, é uma polêmica. Então assim, até essa semana eu fui comprar alguns bonés e quando eu vi o monstruário, aqui entre nós que ninguém nos ouça, aí o cara tinha um monstruário e aí eu fui comprar com a minha esposa, óbvio, né? Aí ela olhou, o rapaz falou, bacana os bonés, eu falei, bacana. Aí ela falou assim, moço, é legal esse monstruário, né? Você tem mais que em casa. Aí o cara falou, o quê? Eu falei, não, é que eu tenho mais boné do que o seu monstruário. Mas por quê? Porque há anos eu compro boné. Então, falando assim para as pessoas entenderem, não é que eu fui lá e comprei uma coleção de boné. Não, porque eu uso boné com frequência. Igual você tem várias meias, né? Roupas íntimas, enfim. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Antes de saber que isso faria parte da minha vestimenta, que eu não sabia, até eu começar a usar, eu percebi que para mim é muito natural usar boné. E eu acredito para você também. Só que a gente acaba desenvolvendo um estilo próprio. Sim. Então, parece que isso faz parte do nosso guarda-roupa, né? Assim. Sim. É estranho quando você tá sem boné, né? Não sei se você sente assim também. Se não tiver um boné, tá faltando alguma coisa. Mas há um tempo até diminuí bastante, né? De usar o boné. Reduzir um pouco. E voltando na sua pergunta, já teve caso, assim, de pessoas não aceitarem você de boné, né? Não vou me lembrar de um fato específico, né? Mas na área profissional principalmente... Porque tem empresas que aderem o uso do boné. Que faz parte do uniforme. Faz parte do uniforme. Sim. E é até uma proteção, né? Contra também os raios solares. E tem outras empresas que já não aderem o uso do boné. Essa empresa que eu tô, ela aderiu e depois ela tirou. Então até hoje tem, né, companheiros de trabalho lá que usam, mas fogem à norma da empresa. Eu tenho que falar aqui com a nossa audiência e para você em especial e que sempre valorizar o meu convidado e os meus convidados. Isso vai dar uns comentários lá embaixo, mas são poucas pessoas que usam boné e tem estilo. São poucas. Eu só tô comentando. E tem aquele ditado, né, que quem usava muito boné ficava careca. Eu já sou careca sem usar boné. Eu tô de boné e ainda tenho cabelo. Então, é a genética. Mas genética. Até você falando sobre isso aqui, o entrevistado é você, mas vou compartilhar um pensamento aqui. Talvez aí por alguns anos, em breve, logo em breve, eu até falei com a esposa. Essa coisa, eu tô estudando essa questão de implante e tal. Eu falei assim, pra que você vai fazer isso? Pra mim poder cortar o cabelo. Legal. Só pra falar, onde você vai? Vou no cabeleireiro cortar o cabelo. Sacanagem, né?